Eu preciso que você preste atenção no que eu vou te falar agora, porque existe uma possibilidade muito grande de que você esteja assistindo esse vídeo hoje não por acaso. Você pode estar aqui porque algo dentro de você sente que Deus quer te usar de uma forma sobrenatural. Você já viu alguém operar em revelação? Alguém que chegou perto de uma pessoa que nunca tinha visto na vida e começou a falar coisas sobre aquela vida com uma precisão que só poderia vir de Deus. E algo dentro de você disse: eu quero isso. Eu sinto que Deus me chamou para isso. Mas parece que tem uma porta fechada. Parece que tem algo bloqueando. Fica aqui, porque antes desse vídeo terminar, você vai entender o que está acontecendo e vai sair daqui com um caminho real, bíblico e poderoso para que o dom de revelação que Deus plantou dentro de você finalmente desperte. Vamos começar com o fundamento. Em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo. Ali no versículo 8 ele menciona 2 dons específicos, a palavra de sabedoria e a palavra de ciência. E mais adiante, no versículo 10, ele menciona o dom de profecia. Esses 3 dons juntos formam o que a gente conhece como dom de revelação. A capacidade dada por Deus de enxergar além do natural, de conhecer o que está escondido, de revelar o que só o Espírito de Deus sabe sobre a vida de uma pessoa. Isso não é intuição aguçada. Isso não é sensibilidade emocional. Isso é sobrenatural. E Paulo deixa muito claro em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, quando ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente. Isso quer dizer que para operar nessa dimensão, o seu espírito precisa estar sintonizado com o Espírito Santo. E é exatamente aí que o jejum entra. Mas antes de falar sobre o jejum, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar por que Daniel recebia revelações tão precisas e tão poderosas? Porque Elias ouvia a voz de Deus de um jeito que poucos ouviam. Porque Paulo teve visões e revelações que ele mesmo disse em 2 Coríntios 12 que eram indizíveis. O que essas pessoas tinham em comum? Elas praticavam o jejum. Elas se desprendiam do físico para mergulhar no espiritual. Daniel capítulo 10. Eu quero que você leia esse trecho com cuidado quando puder. Ali, Daniel está angustiado. Ele está buscando compreensão sobre uma visão que recebeu. E o que ele faz? Versículo 3. Não comi manjar desejável, nem entrou na minha boca carne nem vinho, nem me ungi com unguento algum, até que se cumpriram 3 semanas inteiras. 3 semanas de jejum, 3 semanas de privação. E o resultado? Um anjo enviado por Deus com uma revelação tão profunda que abrange o futuro de nações inteiras. O jejum abriu o canal. O jejum removeu a interferência. O jejum preparou o espírito de Daniel para receber o que veio do alto. E olha que coisa impressionante. O anjo disse a Daniel no versículo 12: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia. Deus ouviu desde o começo. Mas foi o jejum que sustentou o espírito de Daniel aberto, receptivo, preparado para receber a resposta. Isso muda tudo como a gente entende o jejum. O jejum não é uma forma de convencer Deus. Deus já está disposto. Deus já quer te usar. Deus já plantou o dom dentro de você. O jejum é o que prepara você para receber o que Ele já está querendo te dar. Antes de continuarmos, se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Pensa assim. Imagina que você tem um rádio. O sinal está sendo transmitido. A estação está no ar. Mas o rádio está mal sintonizado. Tem interferência. Tem estática. E você não consegue ouvir a mensagem com clareza. O jejum é o processo de afinar o receptor, de remover a estática, de limpar o canal entre o seu espírito e o Espírito de Deus.
Agora eu quero falar sobre algo que muita gente nunca conectou: a relação entre o corpo físico, o espírito e o dom de revelação. Paulo diz em Romanos 8, versículo 6, porque o pendor da carne é morte, mas o pendor do espírito é vida e paz. O pendor da carne. Isso é tudo aquilo que o nosso corpo natural, a nossa mente carnal, os nossos apetites físicos demandam. Quando a carne está no controle, o espírito fica abafado. Ele ainda existe. Ele ainda está lá. Mas ele está sendo sufocado pelas demandas do natural. E é por isso que pessoas que nunca disciplinam o corpo, que nunca negam ao corpo aquilo que ele quer, que vivem completamente voltadas para a satisfação dos sentidos físicos, raramente operam em dons espirituais profundos. Não porque Deus não as ame, não porque o dom não exista nelas, mas porque o espírito está enfraquecido pela dominância da carne. Paulo sabia disso. Em 1 Coríntios 9, versículo 27, ele disse: mas mortifico o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo literalmente submetia o próprio corpo. Ele entendia que sem essa disciplina, o ministério ficaria comprometido. O jejum é a ferramenta mais poderosa de submissão do corpo ao espírito que existe. Quando você jejua, você está fazendo uma declaração prática e concreta: hoje, o meu espírito manda. Hoje, a minha carne obedece. Hoje, eu escolho o espiritual sobre o natural. E isso cria uma abertura real, mensurável, no campo espiritual. Agora eu quero entrar fundo no dom de revelação em si, porque tem muita confusão sobre isso, e eu preciso trazer clareza. O dom de revelação não é adivinhar, não é leitura fria, não é percepção aguçada de linguagem corporal. Quando o Espírito Santo opera através de alguém com o dom de revelação, aquela pessoa está recebendo informação diretamente do céu. Informação que Deus tem. Informação que só Deus poderia dar. Em João capítulo 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana. E em determinado momento ele revela algo sobre a vida dela que é impossível saber por meios naturais. Ele diz: vai, chama o teu marido e vem aqui. A mulher responde que não tem marido. E Jesus diz: bem disseste que não tens marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. João 4, versículos 16 ao 18. A reação da mulher é imediata. Ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Porque ela entendeu que aquilo não veio do raciocínio humano. Aquilo veio de uma revelação sobrenatural. E foi esse ato de revelação que abriu o coração dela. Foi essa palavra de ciência que derrubou as muralhas, que transformou uma conversa comum numa experiência com o Eterno, que fez essa mulher sair correndo para a cidade dizendo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Esse é o poder do dom de revelação. Ele não apenas informa, ele transforma, ele derruba defesas. Ele abre portas no coração humano que nenhuma técnica de evangelismo ou persuasão consegue abrir. E Deus quer que esse dom opere através de você. Mas voltemos ao jejum. Eu quero que você entenda o mecanismo espiritual que acontece durante um jejum. Quando você começa um jejum, nas primeiras horas, a carne grita. E ela grita alto. O corpo quer comida. O corpo quer conforto. O corpo quer o que está acostumado. E nesse momento, a batalha é interna. É uma batalha entre a sua vontade e o apetite físico. Mas quando você persiste, quando você diz não para a carne e continua buscando a Deus, algo começa a acontecer no seu espírito. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, versículo 17, que a carne e o espírito são contrários um ao outro. Eles disputam. Mas quando a carne é negada, o espírito avança. Quando o natural é restringido, o sobrenatural tem mais espaço. É por isso que muitas pessoas relatam que nos dias de jejum elas ouvem com mais clareza, sonham com mais intensidade, recebem impressões, imagens, palavras durante a oração que em outros dias não vêm com a mesma força. Não é coincidência. É o princípio espiritual em ação. Isaías 58, versículo 6 diz: não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos. O próprio Deus está descrevendo o jejum como uma ferramenta de libertação, de soltar ataduras, de desfazer o que está amarrado.
E uma das coisas que o jejum solta é exatamente o dom que está represado. Agora eu preciso te falar sobre algo muito específico. Existe uma categoria de bloqueio espiritual que afeta diretamente o dom de revelação. E o jejum é a chave para desfazer esse bloqueio. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 17. Os discípulos tentaram libertar um menino que estava oprimido por um espírito, e não conseguiram. Quando Jesus chegou, expulsou o espírito com uma palavra. Os discípulos, em particular, foram até ele e perguntaram: por que nós não podemos lançá-lo fora? E Jesus respondeu, no versículo 21, mas esta geração não sai senão pela oração e pelo jejum. Essa resposta é devastadora na sua profundidade. Porque Jesus não disse que eles não tinham o domingo. Não disse que Deus não queria agir. Disse que o nível daquela situação exigia um nível espiritual, que só se atinge através de oração e jejum. Existem coisas no espiritual que só se desbloqueiam no jejum. Existem dimensões do dom de revelação que só se abrem quando você está disposto a pagar o preço da mortificação da carne. E isso não é punição. Isso é preparo. Quando um atleta quer competir num nível mais alto, ele precisa treinar num nível mais alto. Quando um músico quer tocar peças mais complexas, ele precisa praticar mais horas, mais dias, com mais intensidade. Da mesma forma, quando você quer operar em dimensões mais profundas do espírito, você precisa de um preparo mais profundo. E o jejum é esse preparo. Mas eu quero falar sobre um aspecto do dom de revelação que é especialmente sensível e que pede uma maturidade espiritual que o jejum também forma. Quando Deus revela coisas sobre a vida de uma pessoa, essa revelação vem com um propósito. E o propósito nunca é expor, humilhar ou destruir. O propósito é sempre restaurar, libertar e curar. Voltando à mulher samaritana. Quando Jesus revelou a vida dela, ele não fez aquilo para envergonhá-la na frente de todos. Fez porque sabia que ela estava presa numa cadeia de relacionamentos vazios, numa vida sem propósito, e que aquela revelação era a chave para libertá-la. E foi o que aconteceu. Ela foi libertada. Ela foi transformada. Ela se tornou a primeira evangelista registrada nos evangelhos, correndo para a cidade e contando sobre Jesus. O jejum também forma o caráter de quem opera em revelação. Porque o jejum é humilhante. O jejum te lembra que você é dependente. O jejum quebra o orgulho. E uma pessoa orgulhosa não pode carregar revelação de Deus com segurança. A revelação de Deus nas mãos de uma pessoa orgulhosa vira instrumento de controle, de manipulação, de exibicionismo espiritual. Mas nas mãos de uma pessoa humilhada pelo jejum, a revelação se torna um instrumento de amor e de cura. Isso é tão importante que precisa ser dito de novo. O jejum não te dá o domingo. O jejum te prepara para carregar o dom com a postura certa. Em Isaías 57, versículo 15, Deus diz: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, e cujo nome é santo. Eu habito no alto e santo lugar e também com o contrito e abatido de espírito. Deus habita com o contrito, com o abatido de espírito. E o jejum produz essa contrição, essa dependência, esse reconhecimento de que sem Ele, você não pode fazer nada. João 15, versículo 5. Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Nada. Zero. E o jejum é a prática constante desse reconhecimento. É você dizendo com o seu corpo, com as suas escolhas, com a sua disciplina diária: Senhor, sem o Senhor, eu sou incapaz. Sem o Senhor, não há revelação. Sem o Senhor, não há domingo. Sem o Senhor, não há nada. E é nesse lugar de esvaziamento total que o Espírito Santo enche. Agora eu quero te dar o jejum. Um jejum específico, com propósito específico, voltado pro desbloqueio do dom de revelação. E eu quero que você entenda que esse não é um jejum inventado por mim. Cada elemento desse jejum está fundamentado na palavra de Deus. Esse jejum vai durar 21 dias. O mesmo período que Daniel jejuou antes de receber uma das revelações mais profundas de toda a Bíblia. Mas antes de eu entrar nos detalhes práticos, você precisa entender a estrutura espiritual desse jejum. Ele tem 3 fases, e cada fase tem um foco diferente. A primeira fase vai do dia 1 ao dia 7. Essa é a fase da purificação. Nessa fase, o foco é limpeza. Limpeza de tudo que bloqueou o dom até aqui.
pecados não confessados, amarguras não resolvidas, orgulho enraizado, relacionamentos com atrito que nunca foram endereçados. Essa semana você vai orar com foco em Salmo 51, o salmo de arrependimento de Davi. A oração de Davi nesse salmo culmina no versículo 11 com um pedido poderoso: não me rejeites da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. E no versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Arrependimento abre o canal. Purificação remove o obstáculo. Durante essa primeira semana, o jejum prático é o seguinte: você vai jejuar das 6 da manhã até o meio-dia todos os dias. Só água nesse período. E durante as manhãs, especialmente entre 6 horas e 8 horas, você vai ter seu momento de oração com foco em arrependimento e purificação. A segunda fase vai do dia 8 ao dia 14. Essa é a fase do enchimento. Depois da purificação vem o enchimento. Jesus falou sobre isso em Mateus 12, versículo 44, quando descreveu uma casa vazia, varrida e adornada, limpa, mas vazia. E o problema de estar limpo mas vazio é que o inimigo pode ocupar o que não foi preenchido. Então, depois da purificação, vem o enchimento com o Espírito Santo. Nessa segunda semana, você vai mergulhar em Atos capítulo 2. Você vai meditar sobre o que aconteceu no Pentecostes. Vai se colocar espiritualmente naquele cenário. 120 pessoas reunidas, em concordância, buscando a Deus com tudo. E o Espírito Santo descendo com poder. Em Atos 2, versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Não só os líderes. Não só os mais experientes. Todos. O jejum dessa segunda semana avança. Você vai jejuar das 6 da manhã até às 15 horas, às 3 da tarde. A hora que representa o horário da morte de Jesus na cruz, o momento máximo do sacrifício. E nas suas orações, você vai pedir especificamente o enchimento do Espírito Santo com foco no dom de revelação. Você vai nomear o domingo. Você vai pedir com especificidade. Em Mateus 7, versículo 7, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Bater pressupõe persistência. Bater pressupõe que você volta no dia seguinte e bate de novo. E de novo. E de novo. A terceira fase vai do dia 15 ao dia 21. Essa é a fase da ativação. Nessa última semana, você vai começar a praticar o dom mesmo que ainda não sinta que está pronto. E isso é crucial. O dom de revelação se ativa no uso. Em 2 Timóteo 1, versículo 6, Paulo diz a Timóteo: que avives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. A palavra avives em grego vem de anasopírio, que significa reavivar uma chama que está morrendo. Você alimenta o dom usando o domingo. Durante essa terceira semana, você vai fazer algo que pode parecer desconfortável a princípio. Durante os seus momentos de oração, você vai orar por pessoas específicas. Amigos, familiares, pessoas da sua comunidade de fé. E você vai prestar atenção em tudo que vier durante essa oração. Imagens, palavras, versículos que chegam à mente, impressões, sentimentos. Você vai anotar tudo num diário espiritual. Não vai imediatamente falar tudo o que vier para a pessoa. Nessa fase você está aprendendo a discernir. Você está aprendendo a separar o que é do Espírito Santo do que é a sua própria imaginação ou emoção. E isso leva tempo. Isso leva prática. O jejum dessa terceira semana é completo, das 6 da manhã até às 18 horas da tarde. Uma vigília longa que aprofunda ainda mais a sintonização do seu espírito. E sobre o que comer nas janelas em que você não estiver em jejum, priorize alimentos simples. Vegetais, frutas, grãos. Assim como Daniel em Daniel capítulo 1, versículo 12, quando ele pediu que lhes dessem legumes a comer e água a beber. Simplicidade na alimentação também afina o espírito. Não é uma lei, é uma sabedoria. Mas o jejum em si não é só sobre alimentação. Durante esses 21 dias, você também vai jejuar de outras formas de consumo espiritual que comprometem a sensibilidade. Vai reduzir radicalmente o tempo nas redes sociais. Vai eliminar entretenimentos que alimentam a carne e abafam o espírito. Vai substituir o tempo que normalmente usaria em distrações por leitura da palavra e oração silenciosa. Em Abacuque 2, versículo 1, o profeta disse:
Colocar-me-ei no meu posto de guarda, e estarei firme sobre a torre, e vigiarei para ver o que ele me dirá a mim. Abacuque se posicionou. Ele criou condições para ouvir. Ele fez da postura de escuta uma prioridade. E Deus falou. E o que Deus disse foi tão importante que no versículo 2 ele ordena que a visão seja escrita, porque aquela revelação era para atravessar gerações. Quando você faz o jejum, você está se colocando no posto de guarda. Você está dizendo: Senhor, estou aqui. Estou disponível. Estou de ouvidos atentos. E Deus, que é fiel, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, como diz Hebreus 13, versículo 8, vai falar. Agora eu quero abordar algo que muita gente sente mas não verbaliza. O medo. O medo de que o dom não venha. O medo de que você jejue os 21 dias e nada aconteça. O medo de que talvez o dom não seja para você. O medo de que você não seja digno ou capaz o suficiente. Escuta o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, versículo 11, sobre os dons do Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo a cada um em particular como quer. Como ele quer. A distribuição é de Deus. Mas você sabe que se você está aqui, se esse vídeo chegou até você, se existe dentro de você esse desejo de operar no sobrenatural, isso não é acidente. Esse desejo não veio de você, veio de Deus. E Deus não coloca desejos no coração das pessoas que ele não tem intenção de satisfazer. O problema nunca foi a falta de vontade de Deus. O problema quase sempre é o bloqueio no receptor. E o jejum trata o receptor. Em Lucas 11, versículo 13, Jesus diz: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Quanto mais. Há uma certeza nessa frase. Há uma garantia. O Pai quer dar o Espírito. O Pai quer equipar os filhos. O Pai quer que você opere com poder. E o dom de revelação, quando opera na sua vida, não é só para te fazer sentir especial. É para servir. Em 1 Coríntios 14, versículo 3, Paulo diz que aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Edificação, exortação, consolação. O dom existe para construir pessoas, para levantar os caídos, para consolar os que choram. Quando você opera em revelação, você se torna um instrumento de Deus para mudar vidas de um jeito que nenhuma habilidade humana poderia mudar. Eu penso em quantas pessoas estão caminhando por aí com o coração partido, com segredos que nunca contaram a ninguém, com dores que enterraram tão fundo que elas mesmas quase esquecem que estão ali. E Deus sabe de cada uma dessas dores. Ele vê cada detalhe. E Ele quer usar alguém, talvez você, para se aproximar dessas pessoas e dizer, com a precisão do alto: Deus te viu. Deus sabe. Deus está aqui. Quando uma palavra de revelação chega numa pessoa dessa forma, ela não cai no chão. Ela é recebida como o que é, uma mensagem direta do Pai que conhece cada cabelo da sua cabeça, como Jesus disse em Mateus 10, versículo 30. Se essa mensagem está falando com você hoje, não deixe que ela termine aqui. Inscreva-se no canal agora, porque cada vídeo é um direcionamento para fortalecer sua fé, afinar sua sensibilidade espiritual e aprofundar sua caminhada com Deus. Quando você se inscreve, você não apenas acompanha conteúdos, você assume um compromisso com o seu crescimento espiritual. E deixe o seu like. Pode parecer algo simples, mas isso faz com que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam ser despertadas, encorajadas e fortalecidas. O seu like é uma forma de evangelizar sem sair do lugar. Se esta palavra está tocando o seu coração, retribua ajudando-a a alcançar mais vidas. Inscreva-se, curta e faça parte dessa comunidade que busca ouvir a voz de Deus todos os dias. Pensa na mulher da sinagoga em Lucas 13. Ela estava curvada havia 18 anos. 18 anos sem se endireitar completamente. E Jesus a viu. Em meio a toda uma multidão, ele a chamou. E a palavra de conhecimento que ele tinha sobre ela, a revelação de que aquela opressão tinha uma origem espiritual, foi o que libertou ela completamente. Jesus disse no versículo 12, Mulher, és livre da tua enfermidade. E ela se endireitou imediatamente. A revelação de Deus liberta. E a ferramenta que te prepara para ser um canal dessa libertação é o jejum.
Eu quero falar agora sobre o que acontece espiritualmente nas noites de jejum, porque esse é um detalhe que muita gente ignora e que faz uma diferença enorme. Quando você está em jejum e vai dormir, o seu espírito continua em atividade. O seu espírito não dorme da mesma forma que o seu corpo. E é por isso que, em períodos de jejum, os sonhos se tornam mais vívidos, mais ricos, mais carregados de significado. Em Atos 2, versículo 17, citando o profeta Joel, o Espírito de Deus diz: "E nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos." Sonhos e visões são formas de revelação. São canais pelos quais o Espírito Santo fala. E o jejum intensifica a receptividade a esses canais. Durante os seus 21 dias, tenha um caderno do lado da sua cama. Porque pode ser que Deus fale com você enquanto você dorme. E quando você acordar, no limiar entre o sono e a vigília, que é quando os sonhos são mais vivos na memória, anote imediatamente, antes que a mente carnal retome o controle e apague o que foi recebido no Espírito. Jacob sonhou com a escada que chegava até o céu em Gênesis 28. José teve sonhos que mapearam o destino de nações. Daniel interpretou sonhos que nenhum homem poderia interpretar. Os sonhos são um veículo legítimo e bíblico de revelação de Deus. E o jejum abre esse veículo. Eu quero que você entenda também que o dom de revelação cresce. Ele não chega num nível máximo de uma vez. Ele se desenvolve como um músculo. Quanto mais você o usa, com humildade, com dependência de Deus, com comprometimento com a pureza, mais ele se aprofunda. Paulo disse em 1 Coríntios 14, versículo 1, "Segui o amor e desejais os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar." Desejais. Desejo. Há uma atividade da sua vontade envolvida. Você deseja. Você busca. Você persiste. E o jejum é a expressão mais concreta desse desejo. Porque ninguém faz ainda um jejum de 21 dias sem desejo real, sem fome real por Deus. E é essa fome espiritual que ele promete saciar. Em Mateus 5, versículo 6, Jesus diz: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos." Serão fartos. Essa é uma promessa com garantia divina. Se você tem fome de Deus, de operar no Espírito, de ser um instrumento de revelação e de poder, ele vai te fartar. Deixa eu ser muito claro sobre um último ponto antes de concluir. O dom de revelação não te coloca acima de ninguém. Não te dá autoridade sobre pessoas. Não te faz especial no sentido humano. Pelo contrário, quanto mais profundamente você opera em revelação, mais você percebe o quanto você é apenas um instrumento nas mãos de um Deus infinito. Quanto mais você vê pelo Espírito, mais você se humilha diante de tudo que Ele é e de tudo que você não é sem Ele. Paulo, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, que teve revelações indizíveis, que operou em dons como ninguém na história da igreja. Esse mesmo Paulo disse em 1 Coríntios 15, versículo 9, "Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo." O mais usado foi o mais humilde. Não é coincidência. É o padrão de Deus. Então entra nesse jejum de 21 dias, não como alguém que vai conquistar um poder. Entre como alguém que vai se esvaziar para ser preenchido. Entre com a oração de Samuel, que no meio da noite, quando ouviu a voz de Deus, respondeu em 1 Samuel 3, versículo 10, "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa é a postura do jejum. Essa é a postura que abre o dom de revelação. Não a postura de quem exige. A postura de quem está disponível. De quem está quieto o suficiente para ouvir. De quem negou a carne o suficiente para que o Espírito fale mais alto. Se você começar esse jejum amanhã, com o coração voltado para Deus, com o genuíno desejo de ser usado, de servir, de levar revelação como instrumento de amor e de cura, e se você persistir durante esses 21 dias com oração, com a palavra, com o diário espiritual, com a humildade de quem está aprendendo e não de quem já chegou, eu te digo com convicção baseada na palavra de Deus, você vai sair desse jejum diferente. Não necessariamente com trovões e relâmpagos. Às vezes a mudança é sutil.
Às vezes é um afinamento silencioso que você só percebe quando, numa conversa comum, uma palavra vem com uma precisão que te surpreende. Quando num momento de oração por alguém, você sente algo que não é você. Quando num sonho, uma imagem chega e você sabe, com uma certeza que não veio do seu raciocínio, que aquilo é de Deus. Se você crê que está recebendo bênçãos de Deus ao ouvir essa mensagem, comente "Eu recebo" aqui embaixo. Ao declarar isso, você fortalece sua fé e ainda inspira outras pessoas que estão lendo os comentários. E vai crescer. Vai crescer com o uso. Vai crescer com a persistência. Vai crescer com cada novo período de jejum que você entrar no futuro. Porque o dom de revelação não é um destino, é uma jornada. É uma vida inteira de sintonização com o Espírito Santo. É uma vida inteira de mortificação da carne e de exaltação do Espírito. É uma vida inteira de dizer, como Paulo em Filipenses 3, versículo 10, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação dos seus sofrimentos, sendo conformado com ele na sua morte. Para conhecê-lo. Essa é a motivação final do domingo. Não o poder em si. Não a admiração das pessoas. Não o ministério impressionante. Mas conhecer a Deus. E quanto mais você o conhece, mais ele pode se revelar através de você. Que esse seja o começo de uma temporada nova na sua vida. Que esses 21 dias marquem uma virada. Que ao final deles, você olhe para trás e diga, foi ali que tudo mudou. Foi ali que o dom desabrochou. Foi ali que eu entendi que Deus não estava me esquecendo. Ele estava me preparando. E vai, busca, jejua, ora, ouve, e deixa o Espírito Santo fazer o que só Ele pode fazer. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.